Olá, o programa Saiba Mais discute agora o combate aos crimes de colarinho branco no Brasil. E vamos conversar sobre isso com o advogado Antônio Rodrigo Machado. Olá, Rodrigo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Guilherme. Antes de qualquer pergunta, eu vou lhe pedir um minutinho para a gente ver juntos uma reportagem sobre o assunto. Lei do Colarinho Branco é como ficou conhecida a Lei 7.492 de 1986, que trata dos crimes contra o sistema financeiro. A norma foi criada no governo José Sarney, diante da descoberta dos primeiros escândalos envolvendo dirigentes de bancos. A expressão crime do colarinho branco foi criada em 1939 por um sociólogo americano para identificar pessoas de elevado status social que se aproveitam da profissão para praticar crimes. A lei pune, por exemplo, quem divulga informação falsa sobre instituição financeira, consegue financiamento por meio de fraude e aquele que realiza operação de câmbio não autorizada, com o objetivo de promover evasão de divisas. Nesses casos, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A Operação Lava Jato expôs uma rede de colarinho branco associada a políticos, agentes públicos e empresários. Um grande volume de recursos foi desviado dos cofres da Petrobras. Com o pagamento de propinas recebidas em troca de favores políticos, empresas de fachada foram criadas no Brasil e no exterior, simulando importações e movimentando assim recursos ilegais por operações de câmbio autorizadas pelo Banco Central. Doutor Antônio Rodrigo Machado, a gente acabou de ver que a lei do colarinho branco é ainda do governo José Sarney, lá na década de 80, há 31 anos. Quer dizer, isso é uma clara demonstração de que esse problema no Brasil não é de hoje. Aliás, não é nem da década de 80, é de muito antes, né? Digamos, estrutural. A estrutura da nossa democracia, da nossa recente democracia, demonstra que nós precisamos ainda avançar muito. Nós precisamos de altas doses de republicanismo ainda num país que está amadurecendo dentro das suas estruturas, das suas instituições democráticas. Nós temos na nossa história, na história do povo brasileiro, desde o Brasil colônia até hoje, uma confusão muito grande entre o que é patrimônio público e o que é patrimônio privado. Essa caracterização de corrupção como uma privatização de algo que é público é a privatização ilegal. Isso faz com que a gente possa, nas mais diferentes esferas da nossa vida social, a gente se ater à deficiência de políticas públicas, à deficiência do papel do Estado enquanto prestador de serviço público e atrelarmos isso à ausência de recursos também em razão da privatização ilegal de recursos públicos. Então, a corrupção está presente no dia a dia do brasileiro, não apenas na televisão, não apenas na mídia, mas também na ausência da prestação de serviço público de maior qualidade. Um médico, quando deixa de ir ao serviço por um motivo que não seja justificável legalmente, naquele momento ele está prejudicando a prestação de serviço público. E vem um questionamento, isso também não poderia ser considerado um ato de corrupção? Muitas vezes a gente aponta o dedo para os outros sem olhar para si próprio, né? Essa, me parece, é uma tônica da sociedade brasileira nesse aspecto, na questão da corrupção especificamente. Costuma-se apontar o dedo para o político, às vezes para o empresário e raramente para os seus pares, para alguém das suas relações. Exatamente. Por exemplo, a lei do colarinho branco, ela não é uma lei, como outras leis que nós vamos debater aqui hoje, conversar aqui hoje, que esteja voltada eminentemente para a classe política. A lei de colarinho branco, aprovada ainda na década de 80, ela está relacionada aos crimes financeiros, às instituições financeiras. Então, boa parte dos sujeitos ativos desses crimes, eles não vêm do mundo da política, mas sim do alto empresariado. Muitas vezes, transações que são feitas única e exclusivamente objetivando o lucro e muitas vezes colocando em risco ou até mesmo em prejuízo diversos cidadãos, como nós observamos na história do país com diversas instituições financeiras. Por exemplo, na Bahia, o Banco Econômico, o Banco Opportunity. Nós tivemos o caso do Banestado, que foi um dos casos de corrupção também bem graves em nosso país. Então, a lei do colarinho branco não é uma lei que vai tratar de crimes exclusivos da classe política, mas
com a Operação Lava Jato, com as diversas operações que nós vivenciamos atualmente na nossa conjuntura, nós observamos que a criminalização da classe política faz com que, muitas vezes, o cidadão que comete atos de corrupção, que engana o Estado para a obtenção de uma vantagem financeira, é o mesmo cidadão que na fila do banco vai falar que esse país não aguenta mais a corrupção dos políticos. Então, a corrupção é a privatização ilegal de recursos públicos. Ela não é de exclusividade do deputado, do senador, do prefeito, do governador, de eventual presidente. A corrupção é, na verdade, um problema que atinge o Estado, independente de quem seja o beneficiário. A lei do colarinho branco dá conta do recado no que se refere exclusivamente aos crimes financeiros? Não. Nós temos uma série de leis no nosso país aprovadas ao longo das últimas décadas que se referem a delitos que se aproximariam daquilo que a gente chama, vamos chamar genericamente de corrupção. Nós temos crimes, a lei de crime de responsabilidade ainda da década de 50, nós temos a lei de transparência, nós temos a lei de improbidade administrativa, nós temos a lei o Estatuto dos Servidores Públicos Federais que trabalha com a corrupção no âmbito administrativo. Então, se um agente público ele comete um ato de corrupção, ele poderá também responder um processo administrativo disciplinar. Nós temos o Código Penal, que trabalha com dezenas de tipos penais relacionados à corrupção. A gente precisa de tanta lei assim ou há redundância entre elas, ou precisa mesmo? Essa é uma pergunta mais do que inteligente, uma pergunta que vai além da nossa compreensão. Porque, ao mesmo tempo que nós temos uma legislação tão farta, como a que eu iniciei relatando aqui, nós temos a sociedade pedindo mais leis, pedindo penas mais duras. Só que, na verdade, a análise sobre a impunidade nos delitos relacionados à corrupção, ela precisa ser feita para além da questão normativa. Nós temos hoje uma estrutura da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, que garante uma análise, uma investigação profunda daqueles crimes cometidos contra a administração pública. Nós temos pessoal especializado, nós temos condições de trabalho que sejam condições que propiciam a eficiência, nós temos um Poder Judiciário que vai conseguir julgar essas ações num tempo razoável. Então, eu acho que a resposta não está na confecção de novas leis. As leis que aí existem já, elas dão conta de uma série de ilícitos, tanto em âmbito administrativo, em âmbito civil, quanto em âmbito penal. Como eu disse para você no início da nossa conversa aqui, nós tivemos algumas leis recentes que foram aprovadas nos últimos 3, 4 anos, que sequer tiveram seus institutos ainda implementados. Por exemplo, em 2013 foram aprovadas 2 leis muito importantes no combate à corrupção, que foi a Lei de Corrupção das Pessoas Jurídicas, ou a propalada Lei Anticorrupção, e também a Lei de Combate às Organizações Criminosas. A Lei de Combate às Organizações Criminosas, para que a sociedade possa compreender de forma mais limpa, mais fácil, é a lei que trouxe, entre outros institutos, o Instituto da Delação Premiada. A delação premiada hoje é o foco da investigação na Lava Jato e em diversas outras operações da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal. Só que a delação premiada ainda está, digamos assim, ainda está sendo analisada pelo Poder Judiciário. Não existe, por exemplo, uma regulamentação da fase de negociação. Como se inicia, como se desenvolve aquele que comete um crime que pretende delatar os seus parceiros, pretende levar até o Ministério Público as demais provas daquele crime que está sendo cometido. Na Lei Anticorrupção temos o acordo de leniência, um instituto que foi implementado normativamente, mas que ainda não conseguiu sair do papel. Nós não temos ainda nenhum acordo de leniência relevante firmado no nosso país. Vamos explicar melhor o que é o acordo de leniência? Vamos. Todo mundo já conhece a delação premiada. Paralelamente à delação premiada, o acordo de leniência é a delação premiada da empresa. Então, por exemplo, você tem, deixar claro, quem faz a delação premiada ou a colaboração premiada, como o nome técnico exposto na lei está definido, quem faz a colaboração premiada é quem comete um crime e diz: eu confesso que cometi um crime e vou delatar os demais participantes. Ao contrário do que muitas vezes se engana, aquele que faz a delação premiada não pode ser nunca caracterizado como um herói. Ele é alguém que cometeu o crime, diz que cometeu o crime e está delatando os outros com o objetivo de ter uma redução da pena. O acordo de leniência é a delação premiada agora feita pela empresa. A lei anticorrupção, pessoa jurídica. A lei anticorrupção, ela traz a responsabilidade da empresa. Então, por exemplo, se uma determinada empresa
fraudou uma licitação, cometeu algum ilícito contra a administração pública, aquilo que a lei anticorrupção chama de ato lesivo à administração pública, essa empresa, se ela cometeu esse ilícito através de um representante seu, ainda que a alta direção da empresa, ainda que os sócios da empresa não tinham ciência daquele ato ilícito que estava sendo cometido, a empresa vai ser responsabilizada. Então, assim, mesmo que um representante da empresa tenha cometido esse ilícito, sem o conhecimento da alta direção da empresa, a empresa vai responder objetivamente. O que significa isso? Independente de demonstrar que ela teve culpa ou não na realização daquele ato ilegal, ela vai ser responsabilizada. Então a empresa, ciente dessa infração, ela busca o Ministério Público ou ela busca, no caso federal, a CGU e ela vai dizer, olha, foi cometido um ato ilícito aqui, eu quero pagar pelo ilícito que foi cometido, mas eu quero apresentar para vocês todas as provas, eu quero seguir a minha vida aqui, quero que vocês reconheçam a minha boa-fé em prestar essas informações a vocês. Então, delação premiada, pessoa física confessa que cometeu um crime e delata os demais participantes. A cor de leniência é a delação premiada da pessoa jurídica, que tem uma série de implicações também. Falando sobre a delação ou colaboração premiada, críticos desse processo que a gente vive neste momento dizem que essas colaborações ou delações estariam desvirtuadas do princípio básico, que seria aquele que exigiria uma certa espontaneidade, uma atitude voluntária e não uma coação ou coerção que teria acontecido em alguns casos. Como é que o senhor analisa isso? Nós temos hoje no Brasil, e o próprio Supremo Tribunal Federal já vem dando algumas decisões nesse mesmo sentido, nós vivenciamos hoje no país um uso exacerbado, desproporcional, da chamada prisão preventiva. A prisão preventiva ela pode ser decretada em diversas situações, onde, por exemplo, aquele acusado do cometimento de um crime, ele está coagindo, ele está buscando fazer com que as testemunhas não vão até a investigação criminal para prestar seus depoimentos. Se o acusado está pensando em sair do país, se o acusado ele continua cometendo crimes, são situações relevantes para decretar a prisão preventiva. O que muitos críticos colocam é que a prisão preventiva vem sendo utilizada para algo que não está exposto na lei. É fazer com que a pessoa faça a delação premiada. Então, utilizar a prisão preventiva para fins outros distintos da lei, com o objetivo de obtenção da delação premiada, tem sido algo bastante criticado por parte do mundo jurídico, por parte da academia, por parte de críticos desses que defendem, na verdade, a prisão preventiva de forma mais alargada. E sim, o Ministério Público tem um entendimento muito mais nessa linha, é a acusação, para eles isso tem sido algo benéfico. Para a defesa, isso não tem sido algo benéfico, porque muitas vezes se observa que aqueles delatores, eles, para obtenção de uma pena menor ou para obtenção de outras vantagens processuais e até mesmo processuais penais, eles decidem falar aquilo que a acusação quer dizer. Não necessariamente a verdade? Não necessariamente a verdade. Delação premiada, e é importante deixar isso bem claro para o nosso telespectador, a delação premiada não pode servir como única prova para uma condenação. Qualquer afirmação de alguém que faz a colaboração, mais tarde tem que ser comprovada. Tem que ser comprovada. Mediante documentos. Provas outras, até mesmo outras provas testemunhais. Precisam de dados que somente o caso concreto vai levar o magistrado a definir se diante da instrução probatória que foi feita, incluindo aí a delação premiada, dá para se comprovar que aquele delito ocorreu e que aquela pessoa é de fato culpada. O que nós observamos, e em tempos, digamos assim, de criminalização da política como atualmente se vive, uma criminalização que eu considero desproporcional, desarrazoada, porque muitas vezes você pode colocar na figura de condenado alguém que sequer foi julgado. Então, na análise do caso concreto, nós sabemos que o Poder Judiciário, com parcimônia, com racionalidade, vai poder se ater a todas essas provas e vai poder analisar se de fato aquele delator, ao contrário do que ele disse na sua negociação com o Ministério Público, ele trouxe ao processo elementos que de fato são comprovados por outros indícios, por outras provas, com documentos, com provas testemunhais, com relatórios bancários. Então, por exemplo, se um delator ele diz que depositou numa conta na Suíça
um valor X de dinheiro em benefício de um determinado acusado, isso fica fácil de ser comprovado. As autoridades suíças podem ser questionadas, demonstra-se no papel se foi ou não foi. Está bem claro que assim, as autoridades responsáveis pela investigação criminal de diversos países vêm montando uma rede transnacional de colaboração. Então, assim, documentos como esse que eu acabei de citar podem ser comprovados, devem ser comprovados. Não bastará apenas a afirmação de um delator, alguém que cometeu um crime. Eu gosto sempre de citar isso, de reafirmar isso, Guilherme, pelo seguinte aspecto: muitas vezes aquele que faz uma delação, ele pode ser caracterizado dentro desse embate político que eu acho pernicioso, eu acho negativo, como um herói, como alguém que está fazendo um bem. E me causa bastante estranheza pensar que alguém que delatou outro alguém, mesmo esse alguém tendo cometido um crime, vai devolver 100 milhões de uma conta que ele tinha. Alguém que tinha 100 milhões oriundos de corrupção é alguém que eu vou sempre olhar com muita desconfiança acerca da veracidade e da boa-fé das suas palavras. Em caso de mentira do delator, tudo aquilo que ele negociou com o Ministério Público, em termos de vantagens, redução de pena, cai por terra. Cai por terra, e tudo aquilo que ele se utilizou com finalidades outras fora da verdade poderá ser utilizado contra ele. Então, assim, um delator, quando ele não cumpre as cláusulas definidas no termo de colaboração premiada, o prejuízo para ele também é gritante. O país vai ter que se debruçar sobre um assunto, e eu digo assim, institutos novos, que a priori nós enxergamos muitas vezes só questões benéficas, poderão ter também críticas sendo feitas acerca da sua implementação na realidade. Então, por exemplo, nós observamos a imprensa quando começou a investigar os benefícios que foram outorgados a algum desses delatores. Então, muitas vezes vai chocar como alguém que cometeu ato de corrupção durante tantos anos, que se locupletou de dinheiro público em quantias bastante vultosas, agora cumpre penas muito mais leves do que outros delitos de baixo potencial lesivo, por exemplo, né? Alguém que comete um furto, alguém que pratica um roubo, alguém que pratica outro crime qualquer, tem uma pena, muitas vezes uma pena em regime fechado, em detrimento de pessoas que passaram vidas de corrupção, fizeram a delação premiada e nem sequer passaram um dia na cadeia. Ou seja, quem colabora merece a redução de pena, mas não num patamar, num nível que descaracterize completamente a punição. Do ponto de vista da criminologia, são aspectos que precisaram ser investigados pelo mundo jurídico brasileiro. Não dá para a gente cravar se é correto, se está errado, se tem que ser um patamar mais firme ou um patamar mais leve. O que eu quero dizer são questões novas que o mundo jurídico brasileiro vai ter que se debruçar. São inovações, né? Como é que o direito internacional lida, as experiências mundo afora lidam com isso? Olha, por exemplo, nos Estados Unidos, o nível de negociação por parte dos detentores da ação penal, do Ministério Público, digamos assim, nos Estados Unidos, o nível de negociação que é permitido ao Ministério Público, aos acusadores de lá, é muito maior do que no sistema brasileiro. Nós temos aqui a delação premiada como uma inovação em termos de negociação do titular da ação penal. Porque, verificamos, muito embora a Lei 2.850, que é a lei que traz o Instituto da Colaboração Premiada, ela delegue a possibilidade da delação premiada ser feita também com um delegado de polícia, a própria Procuradoria-Geral da República entende de forma diferente e já ajuizou uma ação declaratória de inconstitucionalidade contra a permissão normativa do delegado de polícia firmar acordo de delação premiada. Só o Ministério Público poderia, na visão da Procuradoria. A PGR entende que somente eles, e tem um argumento que eu considero um argumento interessante. Só pode negociar aquele que é detentor do direito. Só pode ajuizar a ação penal ou não ajuizar a ação penal o próprio Ministério Público. Então, assim, essa fase de negociação é algo que eu diria discricionário, porque a obrigação é a ação penal. Se você comete um delito e a investigação consegue caracterizar que aquele delito foi cometido e que você é o autor daquele delito, o normal, o cenário comum, é a proposição da ação penal. Concorda comigo? Sim. A exceção vai ser a delação premiada.
Então, por exemplo, se um determinado criminoso, chefe de uma quadrilha, chefe de uma organização criminosa, ele comete crimes ao longo dos últimos 10 anos, se descobre boa parte desses crimes, ele vira para o Ministério Público e diz: eu quero fazer uma delação premiada. O Ministério Público já tem provas suficientes para a ação penal, o Ministério Público vai dizer assim: não, eu não quero fazer uma delação premiada, eu não quero negociar com você. Eu vou ajuizar a ação penal porque eu consigo provar vários dos seus crimes. Mas o Ministério Público também pode pensar o seguinte: o que é que você vai trazer de novo? Aí ele vai dizer: não, eu não quero falar da minha organização criminosa, mas eu tive contato com outras organizações criminosas, eu tive contato com pessoas na polícia, eu tive contato com políticos, eu tive contato com outros empresários. Aí, veja, aquele mesmo criminoso que queria fazer uma delação premiada, no primeiro momento o Ministério Público disse não. No segundo momento o Ministério Público pode vir a dizer sim. Então é algo discricionário, vai depender muito do crime que está sendo investigado, do tamanho da organização criminosa, da percepção de provas que o próprio Ministério Público venha a ter. É algo negociável, é algo discricionário, só o caso concreto. E os procuradores, o Ministério Público, o representante do Ministério Público que estiver atuando no caso é que vai poder dizer qual o caminho que ele vai preferir seguir. Rodrigo, você é advogado e milita numa comissão da OAB do Distrito Federal que trata de corrupção, não é isso? Que trabalho exatamente vocês fazem lá? Na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem duas tarefas precípuas, duas tarefas muito importantes. A primeira delas é defender a sociedade civil organizada. A OAB teve papel importantíssimo na democratização do nosso país e ela digamos assim, é a guardiã de diversos interesses e direitos difusos da nossa sociedade. Nesse primeiro papel, vai além do segundo papel, que é o papel da defesa da advocacia. Tem um tema que se mistura entre o primeiro papel, defesa da sociedade e defesa da advocacia, que é a defesa das garantias, da ampla defesa, do contraditório, é a defesa da defesa, digamos assim. E dentro desse aspecto, trabalhar com a legislação anticorrupção, a nossa comissão se chama Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance, nós estabelecemos diversos mecanismos para que o advogado e a sociedade possam entender melhor como funciona o sistema de combate à corrupção no nosso país. Nós acompanhamos a transparência, entendendo que a transparência é o principal remédio contra a corrupção, seja nos órgãos do próprio Distrito Federal ou os órgãos federais aqui na nossa capital, e tentamos propor diversos projetos que possam ajudar ao desenvolvimento de um melhor sistema de combate à corrupção, atrelado ao respeito ao direito de defesa. O direito de defesa está preservado nesse contexto que nós estamos vendo e de radicalização política, inclusive? Não. Hoje, o direito de defesa vem sendo atacado diuturnamente, cotidianamente, porque as pessoas muitas vezes elas compreendem que o combate à corrupção pode ser feito independente dos meios, dos instrumentos que estão sendo utilizados. Então, nós verificamos em diversos momentos o advogado, a defesa, sendo colocado como algo pernicioso, como algo negativo, coisa que não é. A saída para momentos difíceis da nossa democracia, que nós observamos aqui hoje, não virá de fora do direito, ela vai vir de dentro da lei. Então, o respeito à defesa, o respeito às garantias fundamentais é o único remédio que nós podemos nos utilizar para combater crimes. A Lava Jato, por exemplo, não é um problema. O problema é a corrupção, mas a Lava Jato contém problemas que precisam ser analisados pelos tribunais superiores, precisam ser analisados pelos advogados, pela comunidade jurídica como um todo. Nós estamos chocados com o nível de corrupção que tomou conta do nosso país. Na verdade, eu queria até retificar. Não é que tomou conta do nosso país, são as bases nas quais o nosso país construiu seu sistema político. Nós estamos vendo hoje algo que aconteceu, que acontecia e que provavelmente vai continuar acontecendo, espero que numa medida infinitamente menor, no sistema político do nosso país, tão carcomido, digamos assim, de transações negativas. Então isso nos assusta. E muitas vezes a população, ao observar todos esses escândalos cotidianamente, ela quer ver a prisão, ela quer ver o aumento de pena, ela quer ver muitas vezes até o linchamento público. Só que a gente precisa compreender que nessa esfera, alguns políticos, alguns cidadãos poderão ser acusados daquilo que não fizeram. Poderão ser condenados midiaticamente antes de existir um processo em que a sua defesa seja garantida. Então é muito importante, eu sei que é contra-majoritário nós dizermos isso,
Mas é muito importante a gente esperar antes do julgamento. Nós temos hoje as redes sociais que se transformaram em diversos tribunais. A partir de uma palavra, a partir de uma acusação, sem qualquer tipo de prova, uma vida toda pode ser jogada ao lixo. E é para isso que funciona, que existe o advogado. O advogado existe exatamente para, nesses momentos de tensão, de dificuldade, ele se levantar e tentar buscar a implementação da justiça, ainda que seja contra a maioria das pessoas. Porque o direito de defesa hoje pode fazer com que aquele que é o condenado, que é o criminoso, que é o corrupto, amanhã seja inocentado. Essa é a norma civilizatória, a norma universal das sociedades civilizadas. E é o principal princípio, digamos assim, do meu partido, que se chama Constituição Federal do Brasil. Esse deveria ser o partido de todos os brasileiros. A saída não é do direito, como diria o ministro Carlos Vaz Brito. A saída é pelo direito, é dentro do direito. Muito bem. No Saiba Mais, conversou com o advogado Antônio Rodrigo Machado. Rodrigo, muito obrigado por ter conversado conosco. Um prazer. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E até o próximo programa.